manifestações, e isso tudo, na verdade, não teve mudança, né? O que muda nesse momento, na verdade, assim, é a questão do momento, né? A gente vê uma certa tensão, a população um pouco exaltada, então isso nos faz voltar os olhos preventivamente para a questão da segurança, né? Que o nosso desejo é isso, né? Que não tenhamos atos de violência, que não tenhamos, que haja liberdade de manifestação, de escolha, de debate, sem violência, porque nada justifica, né? Um debate democrático, para o bem do país, e isso não pode ter vínculo com atos de violência. Essa é a nossa grande preocupação nessa eleição. A Justiça Eleitoral de Foz do Iguaçu vai agir mais como uma forma ostensiva de fiscalização, mas mesmo no poder de polícia, é isso? Na verdade, assim, como as eleições esse ano são gerais, né, a decisão das questões, das impugnações, a representações relativas à eventual propaganda irregular, essas questões vão ser julgadas, né, em relação aos cargos estaduais pelo Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba, aqui no Paraná, né, e as questões relativas à eleição presidencial no TSE em Brasília. Mas nós, da Justiça Eleitoral local em Foz do Iguaçu, a gente vai trabalhar com o exercício executivo da função de polícia, então nós vamos estar auxiliando, né, o tribunal nessa questão de fiscalizar, de receber as irregularidades, de tomar eventuais medidas iniciais e encaminhar depois para ser tomada a decisão e fazer cumprir as decisões que forem tomadas lá, então, eventualmente reconhecer uma irregularidade de uma propaganda, a Justiça Eleitoral vai executar ir lá e fazer cessar essa irregularidade, né? É mais nesse sentido que a gente atua, fora a questão da preparação da eleição em si. Sobre as propagandas irregulares, o senhor citou que agora tem um aplicativo que o eleitor pode fazer a denúncia. Qual a importância que o eleitor está participando desse processo antes das eleições? Esse é um outro aplicativo bastante importante, né? O nosso Tribunal Regional Eleitoral tem o aplicativo Pardal. É um aplicativo que pode ser baixado no celular de qualquer um. Ele, tanto o Android, na iOS quanto Android, ele baixa, também vai ser disponibilizado depois uma ferramenta via web, para quem quiser acessar pelo computador. Esse aplicativo ele já está disponível desde já, e ele é para a formulação, a realização de representações, né, de denúncias de propaganda irregular. Ele já está valendo desde já para propaganda antecipada, e quando começar o período de propaganda, né, a partir do dia 16 de agosto, também vai receber dessas irregularidades em relação à propaganda permitida, né, eventuais abusos nesse sentido, ou irregularidades, e aí esse aplicativo vai coletar essas denúncias, que é muito importante a participação da população nisso, para levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral as irregularidades, para que sejam apuradas e tomadas medidas. Isso vai ser automaticamente encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, que vai analisar a denúncia, ver se tem, né, se procede, se não procede, para eventualmente tomar as medidas que forem necessárias para fazer cessar a irregularidade. Basicamente, Foz do Iguaçu tem eleitores que vêm do Paraguai, vamos botar aqui. A Justiça está atenta a esse detalhe? Aqui a gente sempre teve, né, a questão das regras relativas ao cadastro eleitoral, já fechou a questão do cadastro, né? Mas quem pode, quem não pode, a questão do vínculo, tem que ter o domicílio, o vínculo, né, com Foz do Iguaçu, é feito toda essa fiscalização, esse acompanhamento, não é o momento agora porque já fechou o cadastro, mas a gente tem toda essa preocupação, é feita a questão tanto do registro do eleitor ali, né, tipo, de ele ter realmente vínculo com Foz do Iguaçu, com a cidade, a gente faz todo esse cuidado porque tem que ter o domicílio aqui, né, e depois a questão do dia da votação também, a questão do transporte regular de eleitores, isso tudo está sendo tudo estudado, medidas para evitar essas irregularidades, para que seja feito o que é permitido e que o ilícito não ocorra no dia da eleição e previamente também, né, em todo esse período de campanha, pré-campanha, transcorra normalmente. A questão do voto em trânsito, né? Até quando que o eleitor pode recorrer a isso? E Foz do Iguaçu pode, né, ter esse voto em trânsito fora do domicílio eleitoral do eleitor, né? Sim. O voto em trânsito, que é, né, a transferência temporária de eleitor, ela está aberta. Nesse momento vai até o dia 18 estamos em julho, 18 de agosto, né? E o eleitor é apenas nos lugares onde tem mais de 100 mil eleitores. Foz do Iguaçu nós temos quase 200 mil, então é possível isso aqui em Foz do Iguaçu, né? Se a pessoa mora numa cidade menor, né, tem o título dela numa cidade menor, mas vai para uma cidade maior como Foz do Iguaçu, o que importa é onde ela vai votar, que tem que ter mais de 100 mil eleitores. A origem dela não importa, pode ter menos, né? E aí a pessoa procura a Justiça Eleitoral, seja da onde ela está ou da onde ela vai estar no dia da votação,
e aí para ela não precisar justificar, para ela poder exercer o exercício do voto, né, ela solicita transferência temporária do título para aquele local, a Justiça Eleitoral analisa e ela consegue daí votar de onde estiver, né, só vale lembrar que se tratando de eleição geral, né, se ela estiver dentro do estado dela, ela consegue votar para todos os cargos, se ela se estiver fora do estado dela, daí só para a eleição presidencial que ela consegue fazer a votação, aí em vez de justificar, consegue exercer o direito do voto. É importante a população saber disso, né? Saber que, mesmo que não tenha transferido o título de eleitor, ou às vezes a pessoa não quer transferir porque tem um domicílio eleitoral, mas eventualmente está em trânsito pelo país, está numa viagem, está temporariamente morando em outra cidade, ou enfim, por qualquer motivo não está no seu domicílio eleitoral, ela pode, né, fazer esse pedido, mas só até o dia 18. O candidato que teve o seu nome e o seu número homologado agora, já no começo das convenções partidárias, ele já pode pedir voto? Ou isso vai ser caracterizado propaganda eleitoral antecipada antes do dia 16 de agosto? Como eu disse, essas questões a gente não pode explicar, né, assim, se é propaganda antecipada ou não é antecipada, mas a gente tem bem definido o calendário eleitoral, que a partir do dia 16 pode propaganda, antes não é cabível propaganda, né? Mas aí o que pode, não pode, os limites disso, isso a gente não tem como, em razão da jurisdição eleitoral, né, para a questão de funcional mesmo, como a gente vai receber essas questões, julgar, não podemos, por restrições da nossa lei orgânica mesmo, falar dessas questões. Tudo bem? Não, posso fazer agora? Doutor, nós estamos ao vivo na Rádio Cultura, agora no programa Contraponto. A gente percebeu que no início o senhor vem falando com relação a esse discurso de ódio e que a imprensa possa colocar paz e tudo mais. As redes sociais hoje têm sido esse filão e, lamentavelmente, alguns políticos também não têm se comportado tão bem nessa questão. Como que a Justiça Eleitoral vai fiscalizar tudo isso? Na verdade, assim, a Justiça Eleitoral tem uma estrutura muito grande, né? E a gente vai fiscalizar, tem a função de fiscalizar a questão de propaganda irregular, propaganda antecipada, isso tem toda uma normativa, tem toda uma organização procedimental para trabalhar isso, né? Mas essa questão, assim, o que a gente pede, o que a gente precisa da população é que entenda, né, que a gente, acho que a maior função que a gente pode dizer, assim, da Justiça Eleitoral, do juiz eleitoral, como juiz eleitoral, é, assim, a questão de pacificar, né, como pacificadores desse momento conturbado que a gente vive, e a população, né, a gente está ao vivo aqui, estão nos escutando, a gente precisa que a população entenda, né, que é uma disputa eleitoral, não é uma guerra. Então, assim, não são inimigos, são adversários, as pessoas têm que entender, né, que é um debate de ideias, de opções, de escolhas, de programas de governo, cada um tem as suas convicções, as suas visões, as suas ideologias, e nós, como Justiça Eleitoral, de forma imparcial, está aí para trabalhar para que os candidatos possam, né, expor as suas ideias na forma permitida pela lei, dentro dos limites legais, que o eleitor, que é o principal destinatário desse serviço, né, possa exercer o seu direito ao voto de forma livre, com tranquilidade, que possa buscar informação, que seja informado sobre os candidatos, conheça os programas de governo, para que ele possa escolher, né, o seu candidato, possa manifestar as suas preferências. Isso é bastante importante, sim, assegurar a liberdade do eleitor, a tranquilidade dentro tudo das regras legais. Então a gente está trabalhando muito para isso e a gente precisa, né, nesse período de tensão que a gente vem percebendo, a gente precisa que a população compreenda, né, que não é um momento de violência, é um momento de debate, é um momento que a gente chama, né, de festa democrática, de escolha dos nossos representantes e não de violência, de ódio, de guerra. Então, assim, a gente, né, como juiz eleitoral, terceiro, imparcial, um órgão do Estado que está aí de forma imparcial, a gente não tem uma preferência, nem pode, né, não tem um lado, não tem outro, a gente está para segurar a regularidade do processo como um todo, do exercício ao voto, e o nosso foco principal é o cidadão, né, que ele possa exercer a sua escolha com liberdade, e a gente ao mesmo tempo faz um apelo, a gente precisa do cidadão se comprometendo com isso, né. É aquilo que a gente diz, né, na linguagem popular, se um não quer, dois não briga, então não tem por que levar essas discussões, né, às vezes acaba descambando para um ato de violência, brigas, né, como eu coloquei antes, quando a gente conversou previamente, amigo que deixa de falar com amigo, família que tem briga dentro da família por essas questões.
não faz muito sentido pelo objetivo do debate eleitoral, né? Então a gente precisa nos atentar a isso, que a gente tem que buscar, na verdade, a política em si, ela busca o que é o bem comum, a gente busca administradores, legisladores que façam o melhor pela nossa população, pelo nosso país, pelo bem, né, comum, e é isso, a gente está focado no bem comum, né? O debate eleitoral, a política visa isso, visa alcançar o bem comum e não a violência, o ódio, a discriminação, nada disso tem espaço nesse âmbito, e a Justiça Eleitoral está trabalhando para garantir essa regularidade, e contamos, né, com a população como um todo, com a imprensa, com todos os segmentos da sociedade, nesse sentido de mostrar para a população que a gente precisa, sobretudo, de calma nesse momento, de tranquilidade, para poder bem fazer as nossas escolhas. Alguma colocação aí do estúdio? Posso abrir o estúdio agora, né? Alguma colocação aí do estúdio da Rádio Cultura? Nélio, o doutor Ariel está à disposição ou eu posso liberá-lo? Um minutinho só, a Cida Costa tem uma colocação, uma pergunta para fazer ao juiz eleitoral. Doutor, eu ouvi o senhor aí falando agora há pouco sobre as fake news, né? A questão de saber quando é uma notícia, quando não é uma notícia de fato. Como a Justiça Eleitoral vai combater isso, né? A gente já percebe que isso já acontece há algum tempo. Como que a Justiça Eleitoral vai trabalhar com relação a isso? E as denúncias eleitorais só pode ser oficiado o Fórum Eleitoral a partir de quando? Certo. Então, na verdade, essa questão, né, do combate à desinformação, o nosso Tribunal Regional Eleitoral tem um programa específico, que é o Gralha Confere, né? É importante a população saber desse programa, né? É só acessar na internet ali, dentro da página do tribunal tem, que ali são buscadas informações oficiais. Então, o nosso tribunal tem ali, né, todas as informações sobre o que é verdade, não é verdade, né? Nesse período que a gente vive, essa questão de internet, que a gente não sabe o que procede, não procede, a fonte oficial, procurem sempre a página do Tribunal Regional Eleitoral, que é www.tre-pr.jus.br. Ali vocês vão ter todas as informações, né? E dentro desse programa, desse projeto Gralha Confere, tem todas as informações sobre questões que já foram trazidas. É verdade ou não que já aconteceu isso com a urna, que já teve fraude disso, daquilo ali, são feitos, tem todos os esclarecimentos, e se tiver alguma situação que eventualmente acompanhou, aconteceu, e isso é verdade ou não é verdade, não encontrou lá, está em dúvida, encaminha lá para o Gralha Confere também, que a equipe lá de Curitiba vai apurar essa informação, vai levantar e vai dar um retorno dizendo se procede, se não procede, né? Porque é isso, acho que na verdade a gente precisa que a população seja informada, saiba o que é verdade, né? O que não é verdade sobre essa questão toda do processo eleitoral, e a Justiça está aí para contribuir, para esclarecer, e a gente pede que procurem sempre os canais oficiais para verificarem se procede ou não procede cada informação. E essa questão que perguntou também, né, a partir de quando que podem ser feitas essas denúncias, aí a gente já colocou anteriormente, né, que daí, em relação à propaganda irregular, já está funcionando o aplicativo Pardal, que é um aplicativo para recebimento de denúncias específicas sobre propaganda. Ele já está disponível desde já à população, né? Ele pode ser baixado no celular, pode também depois ser acessado pelo computador, vai ser disponibilizado também, se já não foi, logo mais vai ser disponibilizado uma plataforma para acessar pelo computador, mas nos celulares, plataforma iOS, Android, já está disponível. A pessoa baixa ali e pode fazer as denúncias de propaganda antecipada agora, e a partir do momento que começou dia 16 de agosto, período de propaganda, pode também fazer as denúncias daí em relação à propaganda já permitida, né, os excessos, os ilícitos dentro do período de propaganda eleitoral, que vai ser recolhida essa informação, vai ser encaminhada ao Ministério Público Eleitoral, e daí ele vai, né, o Ministério Público Eleitoral vai fazer a avaliação, se procede, não procede, e eventualmente requerer as medidas à Justiça Eleitoral para fazer cessar as eventuais irregularidades. Ok, Eli, pode completar o seu boletim aí do Fórum Eleitoral. Tá legal, agradecendo, doutor Ariel, sua paciência, obrigado por atender aqui a Rádio Cultura. Eu acho que nós vamos estar conversando sempre agora, né? Até porque, como o senhor bem colocou, o fórum vai estar à disposição, e acho que é mais importante do que nunca colocar sempre a informação com veracidade. Obrigado, doutor. De nada, eu que agradeço, e a Justiça Eleitoral está à disposição, nossa